está no ar mais um Papo de Mãe. Hoje o assunto é gravidez. Exames de pré-natal são fundamentais. Muitos problemas que surgem durante a gestação, se diagnosticados precocemente, podem ser tratados ou controlados para que nem a gestante nem o bebê corram riscos. Veja o que a equipe do Papo de Mãe preparou para este programa. Os exercícios físicos ajudam as futuras mamães a evitar dores nas costas e outros incômodos que podem provocar bastante mal-estar durante a gravidez. Qual o conselho que você dá para uma grávida? Realmente é um período que tem que tomar muito cuidado, né? A mulher tem que seguir bem os conselhos do médico. A Érica teve problema aos 6 meses de gravidez, ela teve hipertensão e coube ao Silvio, o paizão, ter que cuidar dela e cuidar também da Ana, a filha que tinha 3 anos na época. No começo você fica um pouco assustado, mas depois é isso, você vai, né, o dia a dia você vai se acostumando, mas cada dia é uma novidade, cada dia é uma batalha, né? Então a gente vai conhecer as mães, aqui estão a Sabrina, a Mariana e a Vanessa. A Sabrina veio do Rio para participar, obrigada por ter vindo. Os filhos não vieram? Não, eles ficaram lá quietinhos. São quantos? São 2, eu tenho um de 8 e uma neném de 1. Qual o nome deles? Gabriel e Ágata. Gabriel. E como é que foi a gestação deles? Do Gabriel foi tranquilo, até 41 semanas. Ele até ficou meio atrasadinho para nascer. E a Ágata, que nasceu prematura. Eu tive uma incompetência isquiocervical, tive que ficar 2 meses internada. Mas foi tudo bem. E você tem até um portal, né? É o Gravidez Tenho um portal absoluta.com, né, onde a gente fala para mães desde da gravidez até a criança ficar adolescente. Então daqui a pouco você conta mais pra gente. E a Mariana, minha xará, trouxe os filhinhos? Trouxe os dois. Quem que tá aqui com você? O Gabriel e a Ana Luísa. Qual que é a idade deles? O Gabriel tem 6 anos e a Ana Luísa 2. E você teve o que durante a gravidez? A gravidez do Gabriel foi tranquila. Mas da Ana Luísa eu tive pré-eclâmpsia. Ela nasceu de 29 semanas. Nossa, nasceu bem prematura mesmo. Bem prematura. E depois a gente vai explicar o que é pré-eclâmpsia, o que é tudo isso que pode acontecer aí durante a gestação, né? E daí, depois foi tudo bem? Você conseguiu controlar e como é que ela foi? nasceu bem prematura, ficou 3 meses na UTI e depois veio para casa, foi tranquila. Legal. E a Vanessa? Eu também tive de 29 semanas e eu tenho só um filho, o Enzo, que hoje está com 10 meses. E por que ele nasceu prematuro? O que você teve na gravidez? Eu tive a toxemia gravídica, que é pressão alta da gestação, nunca tive pressão alta, foi mesmo da gestação, inchaço, que são os edemas generalizados, né? E no meu caso, não são em todos, o meu rim também esquerdo começou a não funcionar direito, que foi o que acarretou eu ter o filho prematuro. Entendi. Então, e é diferente da pré-eclâmpsia? Também tem a pré-eclâmpsia. Tem a pré-eclâmpsia assim no final, né? Assim. E você veio de Santos, no litoral de São Paulo, né? Hoje muita gente que veio aí de fora. Em todas as consultas de pré-natal, a equipe de saúde deve verificar a pressão arterial da paciente e o peso dela, medir a barriga e escutar o coração do bebê. E a ginecologista Carolina Ambrogini, da Unifesp, vai tirar as nossas dúvidas, até porque, né, você teve 2 gestações que não foram muito tranquilas, né? Conta pra gente. Eu acho que eu posso falar bem dos 2 lados, né? Como médica e como mãe, né? Exato. Eu tive trabalho de parto prematuro nas 2 gestações. A primeira, a da Marina, que agora tem 3 anos, ela nasceu prematura. Né? E o Vitor eu consegui levar até os 9 meses, mas com muito repouso. Mas por quê? O que você teve na gestação? Eu tinha muitas contrações, tinha trabalho de parto prematuro mesmo. Eu tive também na primeira gestação. E eu acho que até pelo dia a dia da mulher moderna, eu tenho observado que cada vez mais as mulheres estão tendo essa questão no trabalho de parto prematuro, muita agitação. Eu até entrei em trabalho de parto e acabei ficando internada 2 dias tomando um medicamento na veia para inibir, né? Tem alguns recursos assim. Existe. E daí quando acontece isso tem que ficar acompanhando bastante o desenvolvimento
desenvolvimento do bebê na barriga, não é? Sim, sim. Por que tem que acompanhar? Por que chega um momento que é melhor ele nascer, mesmo que prematuro, do que ficar lá dentro daquela barriga? Então, se a gente percebe que às vezes o bebê está pior dentro do útero e ficaria melhor fora, né, com hoje os recursos de uma UTI que conseguem dar um amparo para o recém-nascido, mesmo que muito prematuro, aí a gente tem que pesar as duas coisas e ver onde que ele ficaria melhor. Carolina, a gente falou sobre o pré-natal. Sim. O que mais é importante no pré-natal? Quais são os exames? Então, quando chega uma gestante no pré-natal, é muito importante a gente saber os antecedentes dela. Então, se ela tem alguma patologia, se na família existe alguma patologia, como foram as gestações anteriores dela, se ela está vivendo algum momento de estresse, enfim, a vida da gestante toda tem que ser investigada. E a partir dessa investigação, a gente define os riscos que essa mulher vai ter. E de acordo com esses riscos, a gente vai solicitando os exames, né? Agora, no exame clínico mesmo, o que tem que fazer? Toda vez que a gestante vai lá durante o pré-natal, tem que medir a barriga, ouvir o bebê? Isso, a pressão arterial é fundamental, porque é a partir dela que você vai fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Então, a subida dessa pressão. Então, por isso que tem que ter um histórico todo do pré-natal, né? A medida da pressão. O peso também é importante, porque se a gente percebe que a gestante engordou 1 quilo em uma semana, né? Se ela teve um ganho de peso muito grande, isso também pode indicar algumas coisas, como a pré-eclâmpsia, um risco maior para diabetes gestacional, ou se ela não está engordando. Vamos entender um pouco o que aconteceu com elas. Então, a gente até pode começar pela Vanessa. O que ela teve foi a toxemia gravídica. O que é a toxemia gravídica? A toxemia gravídica é uma pré-eclâmpsia com sintomas um pouco mais graves, né? Seria a pré-eclâmpsia já num estado mais grave, em que ela tem disfunção de alguns órgãos. No seu caso, acho que você teve disfunção renal, né? Isso. Daí é risco para a mãe e é risco para o bebê também? Sim, porque se a mãe não está bem, ela não consegue dar um suprimento adequado de nutrientes, de oxigênio para aquela placenta que vai nutrir o bebê. E quando você descobriu que você tinha esse problema na gestação? Normalmente, esse problema só dá, se eu estiver errado, você me corrige, que eu acho que após o quinto mês de gestação, não é? Então, até o 5º mês, a minha gestação foi perfeita. Tava tudo ótimo, maravilhoso. Aí, quando eu cheguei do 5º para o 6º mês, foi quando eu comecei a inchar. Aí eu inchava muito. Foi o que ela falou. Em 2, 3 dias eu comecei a inchar 1 quilo, mais 1 quilo. E a pressão começou a ficar alta. Eu nunca tive pressão alta. Sempre foi... Então, no seu caso, o bebê teve que nascer porque você teve esse problema. Você não entrou em trabalho de parto, diferentemente da doutora que acabou entrando... Não, foi o que ela falou. Com esses problemas, começa a não passar sangue para as artérias do bebê. Então, você teve que antecipar o parto. Aí foi cesariana. Foi cesárea por esse motivo. A pré-eclâmpsia é a elevação da pressão arterial? É isso. A pré-eclâmpsia é assim, a gente chama, o nome técnico é doença hipertensiva específica da gestação. Então, é uma reação que só as mulheres grávidas vão ter, né? É uma alteração vascular que faz com que haja um aumento da pressão após o 5º mês ou 20ª semana de gestação, né? Porque a gente tem que fazer um parêntese aí das pessoas que já têm hipertensão e engravidam, é diferente. Tem até um dado aqui, ó, que a pré-eclâmpsia é uma doença que atinge 5% das gestações e é a principal causa de mortalidade materna no Brasil. O que você sentia, Mariana, quando começou a subir a pressão? Dor nas costas. Bastante dor nas costas. Daí foi quando eu liguei para a doutora Carolina, que ela é minha médica, e fui medir a pressão, vi que estava alta. Estava já 15/10. Aí daí não abaixou mais, só foi aumentando. Tive que ficar internada para acompanhar no hospital. E daí teve que antecipar o parto também? Teve que antecipar. Foi cesariana também? Foi cesariana também. Diagnosticando tudo isso, você evita o agravamento mesmo, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Porque se deixa acontecer, como a gente falou, é um risco até para a vida da mãe e para a vida do bebê. Né? Na verdade, assim, existem alguns casos em que mesmo usando as medicações, a gente não consegue controlar a pressão.
Então a gente sempre coloca numa balança e a vida da mãe é sempre em primeiro lugar. E né? existe alguma outra recomendação, além de antecipar o parto, existe alguma outra recomendação? Tem que ficar de repouso? Tem alguma outra quando recomendação? nós descobrimos que a gestante está evoluindo com pré-eclâmpsia, a primeira coisa é o afastamento das suas atividades profissionais, repouso, uso de antihipertensivos e controle rigoroso dessa pressão. E por que acontece isso? Tem alguma coisa que a mulher possa fazer durante a gestação para evitar que desenvolva a pré-eclâmpsia ou não? Não. Infelizmente, a pré-eclâmpsia ela ainda não tem uma profilaxia que a gente possa fazer. É uma tendência individual de cada mulher mesmo. E no caso da Sabrina, foi a incompetência? Istmo cervical, que até a doutora vai poder falar melhor, mas assim, dizem que ela é genética. No meu caso, não foi, porque eu tive na primeira gestação tudo tranquilo, meu filho nasceu de 41 semanas, parto natural, sem anestesia, perfeito. E aí quando veio a Ágata, no 5º mês, 4 meses e meio, assim mais ou menos, eu comecei a ter um pouco de contração, um pouco de perda de líquido, aí eu falei assim, começou a ver o que era, e aí eu vi que o meu colo estava cedendo, né? Porque em incompetência o colo começa a ceder muito antes do tempo. E aí eu tive que fazer circlagem, né? Eu tive que costurar o colo do útero. E só isso não começou a bastar. Eu daí teve que ficar 2 meses internada. De repouso? Sem botar o pé no chão, pra nada. Até ela nascer. Ainda nasceu de 7 meses e meio, nasceu prematura. Porque quando é muito pequenininha, assim, uma semana a mais já faz diferença para o bebê, muita né? diferença Para desenvolver o bebê. E isso que ela teve, quer dizer, se ela não tivesse feito a circlagem, o bebê acaba nascendo, é como se não conseguisse segurar o bebê. Exatamente. A incompetência cervical, o que é? O colo do útero, ele começa a se abrir antes do tempo, né? Ele tem que ficar fechado durante toda a gravidez e só se abrir durante o trabalho de parto, porque é esse colo que veda, né, o útero que segura a gestação. Algumas mulheres, por alterações das fibras do colo do útero, por alterações anatômicas do próprio colo do útero, ela tem essa dilatação precoce, né? Ele vai cedendo com o peso da gravidez. Isso acontece bem no 4º, no 5º mês, em que o bebê começa a pesar. Aí ele vai cedendo. É engraçado, assim, porque eu postei logo na época eu tinha um blog, e eu postei sobre isso, e eu tive muito retorno de muitas mães que perderam, às vezes, vários fetos antes de descobrir que tinham incompetência istmo-cervical. Inclusive, foi o post mais comentado e tal, e eu vi que tinha muita gente que tinha isso. Sim. E justamente genético. Eu não entendi até hoje por que a minha segunda filha passou por isso, assim, e por que o primeiro não. Pode ser que tenha tido alguma coisa do seu parto, provavelmente. Foi o que a minha médica falou, que de repente no parto alguma coisa aconteceu que eu não tive. O lado bom de ficar 2 meses, então, em repouso é que você pode se dedicar ao blog. Muito. Inclusive a gente fala sobre ócio criativo, né? Eu tive 2 meses de ócio criativo, eu tive muitas ideias durante 2 meses, fiquei na internet direto, foi um dos motivos que me fez crescer o blog para um portal, porque eu vi quanto que você tem ali de informação e que faltava de informação também na internet. Diabetes gestacional vocês não tiveram, né? Vocês já tiveram bastante coisa. O que é a diabetes gestacional? Então, a diabetes gestacional acontece quando a mãe começa a ter hiperglicemia, né? Durante a gestação. Então, ela não era diabética antes, e aí, com o decorrer da gravidez, pela sobrecarga metabólica que acontece na gravidez, o pâncreas passa a não conseguir suprir adequadamente a quantidade de insulina, né, para diminuir a glicose sanguínea. Isso é um exame de sangue que detecta? Isso, a gente pode fazer através de uma glicemia normal, mas muitas vezes o diagnóstico do diabetes gestacional acontece quando você faz aquela sobrecarga, né, que toma aquele líquido doce. Eu fiz isso. Eu também fiz. Isso, e aí você dosa a glicemia após 1, 2 horas, dependendo da ingestão dessa sobrecarga. E olha, cerca de 7% das grávidas brasileiras desenvolvem diabetes na gestação. Agora, o sedentarismo e a alimentação inadequada têm colaborado para aumentar o diabetes gestacional? Os fatores de risco do diabetes gestacional incluem uma história familiar importante de diabetes gestacional,
presença de fetos, né, macrossômicos, né, bebês muito grandes em gestações anteriores, e também obesidade, porque o pâncreas ele tem que dar conta também desse excesso de gordura da mãe. Então, isso chega uma hora que ele não consegue, passa a diminuir a produção de insulina. E quais são os riscos para a mãe e para o bebê na diabetes gestacional? Então, quando o diabetes está descontrolado, o bebê cresce muito, porque ele tem muito aporte de glicose. Aqueles bebês que nascem com 4 quilos. Exato, por isso que acontece isso. Isso acontece quando o diabetes está descontrolado. O líquido também aumenta, né? Até o que a gente chama de polidrâmino. Pode existir óbito fetal do bebê súbito, malformações do bebê se acontece no começo da gravidez. Então, então, às vezes precisa também antecipar o parto, no sim, caso da diabetes. Às vezes precisa. E tem tratamento durante a gestação? Sim, sim. O diabetes ele é bem pode ser bem controlado durante a gravidez, inicialmente com dieta. Tá? Dieta, atividade física. Se não é o suficiente, a gente introduz a insulina para complementar esse déficit do pâncreas. E diz que quando o bebê nasce, a mãe volta ao normal. Aí sim, acontece isso mesmo. É a mesma coisa da hipertensão da gravidez. Depois que nasce, tira a placenta, voltam os níveis normais de pressão, e o diabetes gestacional a mesma coisa, volta. Só que a mãe que tem diabetes gestacional, ela tem uma tendência maior de ter diabetes na vida futura dela, diabetes tipo 2. E os filhos também? Os filhos também. Eu vou interromper um pouco a conversa para a gente chamar o próximo bloco. A gente já volta. Continue ligado na TV Brasil. Durante a sua gravidez, você teve algum problema gestacional? Nenhum, tranquilíssimo. Você fez os pré-natal, tudo direitinho? Pré-natal, todo aquele esquema de ver se você tem AIDS, se desenvolveu diabetes gestacional, pressão alta, todo o acompanhamento. Durante a sua gravidez, a senhora teve algum problema gestacional? Não. Só fez pré-natal, tudo direitinho? Fiz. Todos os exames que o médico sempre pediu? Tudo. Estamos de volta e agora aqui com a gente estão a Beatriz Maia, que é psicóloga da área pré e perinatal, que veio do Rio de Janeiro especialmente para participar do Papo de Mãe. Vocês já eram no mesmo voo ou não? Não, nos encontramos hoje. E também a Deice Mota, que está grávida de 8 meses e vai aproveitar para tirar umas dúvidas, né, Deice? Quem vem por aí? Júlia. A Júlia. Ai, que gostoso. E você já está com 8 meses de gestação, né? De semana passada. Legal. Beatriz, em que caso a grávida precisa de um acompanhamento psicológico? Olha, o acompanhamento psicológico ele é muito importante, eu diria, de modo geral, porque a gente tem a tendência de pensar a psicologia muito relacionada a patologias, mas a gente tem um trabalho de promoção de saúde, digamos assim, do aprofundamento do vínculo entre a mãe e o bebê, que é fundamental, que aliás essa é a principal contribuição da psicologia pré e perinatal, é você entender o desenvolvimento do bebê e as capacidades dele, a inteligência do bebê, a troca que ele já faz com a mãe desde uma troca precoce, né? Desde o início mesmo da gestação. Mas relacionada a essas intercorrências, eu acho que a grande contribuição é você dar um suporte mesmo para esse estresse que a grávida está vivendo, né? Seja com a hipertensão arterial, com a diabetes gestacional, porque isso traz muita insegurança. E você me conta, como é que está a sua gestação? Você disse que teve enjoo, como é que foi? Tive nos primeiros 3 meses, né? Mas parece ter uma coisa, depois que eu tive a certeza que estava grávida, já com 2 meses e meio, aí que começou mesmo, os enjoos. E aí, assim, enjoava muito, era chegar no serviço e... Só que não enjoei. Vomitava mesmo? Todos os dias pela manhã, todos os dias. Era uma coisa, era acordar, escovar os dentes era uma tortura, que já começava. E depois, para comer, assim, o cheiro da minha comida eu não podia sentir. Então, a gente falou de coisas muito graves, mas e essas intercorrências mais comuns, né? Por que a mulher fica enjoada e tem todas aquelas crenças? O bebê vai nascer cabeludo, fica mais enjoado. Como é
que é? Então, o enjoo, né, ela se deve ao aumento do hormônio da gravidez, né, que é o HCG, né, o beta-HCG, que é até o hormônio que a gente dosa. E ele tem um ápice o ápice desse hormônio é com 12 semanas, né, 9 semanas, e depois ele vai caindo e se mantém num nível menor. Por isso que o enjoo é maior nesses primeiros 3 meses, né, tem um pico ali com 9 semanas, e depois de 12 semanas ele tende a ceder, tende a melhorar. Agora, aconteceu isso com você, depois você não ficou mais enjoado? No grupo de gestantes, eu uso, porque a minha abordagem é psicoterapia corporal, eu me baseei na obra do psicanalista William Reich, austríaco, ele é o pai da psicoterapia corporal. Então, a gente trabalha muito com técnicas corporais para a mulher ter uma maior consciência corporal, poder sentir, porque muitas mulheres têm essas sensações da gestação, percebem essas transformações corporais como uma coisa ansiogênica, que traz ansiedade. A mulher fica preocupada com a estética, fica preocupada com o que ela está sentindo. Com a saúde do Começa bebê, a sentir coisas que nunca sentiu antes e se assusta. Isso é muito comum acontecer, né? Então, o trabalho é mesmo para compartilhar, porque a função, o efeito terapêutico do grupo é incrível, assim. Você poder compartilhar a sua experiência com outras gestantes, ver que você não é a única que passa. Beatriz? Tenho uma filha. Quanto tempo ela tem? Tem 8 anos. 8 anos já, já está grande. Você já passou por isso? Já. Isso deve ajudar no parto? Não, para evitar uma preparação depressão pós-parto também. Né? Porque o trabalho pré e perinatal é exatamente isso. É durante a gestação, o parto e o pós-parto. Para a Daisy que está grávida de 8 meses, o que você pode indicar para ela nesse momento, assim, até para se preparar para o parto e para a relação com a Júlia? Olha, eu acho que principalmente fundamental é a respiração. Você ter consciência da sua respiração, fazer uma prática de respiração profunda. A respiração profunda é você, na inspiração, né, você expande o abdômen e o peito ao mesmo tempo, porque quando fala respiração profunda, isso varia muito de uma pessoa, que para você pode ser superficial, para outra é uma respiração profunda. Então é você movimentar o peito e o abdômen na inspiração e a expiração ser mais lenta, ela poder ser mais relaxada, porque geralmente é na expiração que a gente trava mais, que esse é o básico do olhar haitiano, digamos assim, né? Dessa abordagem que eu trabalho. De conversar com o bebê. Isso a qualquer hora? Oi? Isso a qualquer hora a qualquer hora. Agora, essa respiração, principalmente no momento do parto, ela ajuda muito. Eu não sei se você está programando um parto normal ou... normal. Né? Então, a respiração é fundamental para todo o processo. E essa coisa de ir criando o vínculo, o contato, não sei, você conversa com a sua barriga, o que você tem feito? Converso todos os dias pela manhã. Agora mesmo a gente estava ali e ela estava falando, ela estava muito agitada, né? Mexendo muito, assim, desde ontem. Aí até brincar, porque vai aparecer na televisão. Mas eu não sei, assim, ela demorou muito para mexer, né? E eu já estava com 5 meses e meio, quase 6, e nada de mexer. E minha mãe falava assim, como não mexe, nem treme? Mas é normal, né? A primeira gestação demora. Por volta aí de 20, 24 tudo para semanas. mim eu fico preocupada, né? Então eu levo para médica, eu anoto tudo. No dia da minha consulta eu pergunto tudo para ela. Mas isso é normal? Tem gente que fala que é normal, tem gente que fala que nunca viu. A gente escuta várias histórias, né? E aí ela, não, é normal, vai mexer. Aí na semana que eu passei na médica, eu perguntei, aí começou a mexer. E agora mexe muito, assim, até perguntar. E continua normal, mexendo muito, assim? Cada vez mais. É um sinal de vitalidade. Ainda bem que mexe bom, muito. né? Tem às vezes gestante que reclama, mas mexe demais. Eu falei, sinal que ela tá bem, que tá com um aporte de sangue bom, né? Tá com muito E não oxigênio. se assusta que às vezes fica com soluço na barriga, né? Sim, o problema é quando não mexe. Né? Quer dizer, nessa altura, né? Se você sente que os movimentos diminuírem, é legal ir logo para o médico, ligar para o médico. Então, o bebê, a partir da 28ª semana, a mãe tem que sentir mexer de manhã, de tarde e de noite. Tem que ter essa lembrada, você tem que ter essa atividade. Uma coisa que você vai se acostumar, isso de palpites, já começa na gestação. A gente fala, você vira mãe, chegam os palpiteiros de plantão. Por isso que a gente brinca que o Lula e a Maria Cândida estão aqui, inclusive, para dar palpite. Ele tem muita experiência, viu? 10 filhos, nas costas. 10 gestações ele já teve. Você enjoou muito nas suas gestações? Só perdeu o cabelo. Eu tenho aqui até uma pergunta de uma telespectadora que eu quero aproveitar para fazer agora. É a Glória Cristina.
ela quer falar sobre as causas do parto prematuro, pois eu já sofri 5 perdas gestacionais, foram 2 prematuros, 2 curetagens e 1 espontâneo. Ela disse que teve incompetência istmo-cervical, a mesma coisa da Sabrina. E que ela diz que aconteceu porque não foi diagnosticado, porque nem todos os médicos estão preparados para a situação. Ela, inclusive, participa de uma comunidade chamada Incompetência Istmo-Cervical, que são mais de 500 mulheres com este problema ali na comunidade. E elas trocam experiências e tal, e agradece aqui que a gente fale sobre isso. Então, o diagnóstico precoce e essa intervenção, ela tem que ser... Sim, o diagnóstico da insuficiência istmo-cervical, ele acontece no período fora da gestação. Então, quando a mulher ela tem um histórico de uma perda gestacional tardia, então o que a gente fala assim, é um aborto tardio ou um partos muito prematuros, sem dor, né? Geralmente não acontece dor e ela perde o bebê. Então é difícil diagnosticar na primeira gestação? Sim. Né? O que a gente solicita é o acompanhamento do colo, a medida do colo do útero, que você pode fazer através de ultrassonografia, tá? E aí você vê pelo tamanho do colo do útero se ela tem um risco maior ou não de ter uma insuficiência ou um parto prematuro. Como que foi? O que você começou a sentir você começou a sentir as contrações. Eu comecei a sentir um incômodo. Era como se eu sentia forçando lá embaixo. Aí fez o exame e percebeu. Muito engraçado, até que eu até comentei antes. Eu não lembro com quem que eu comentei, se foi com a Beatriz, mas que eu sonhei até que ela estava nascendo e eu não sentia nada. E é como ela falou, quando acontece isso, da incompetência, o neném nasce e você não percebe, é tipo, quer dizer que a grávida ela tem que ficar muito atenta a todos os sinais, né? Não tem que ter medo de ligar para o médico. Não, eu acho que é uma fase assim que a gente aceita todas as ligações, porque realmente a mulher ela tem muitas dúvidas, ela tem muita ansiedade, ela quer que tudo aconteça de forma perfeita, né? É muito difícil a gente pensar que pode dar alguma coisa errada, envolvendo tantos sonhos. A Deice contou aqui que vem fazendo o pré-natal direitinho, né? Você vai o quê? Todo mês? Como é que... Todo mês. Agora mesmo, essa semana eu vou passar sexta-feira, tenho mais uma consulta, e aí ela me falou, depois dessa consulta nós vamos começar a passar de 15 em 15 dias. Né? Olha, fiz todos os exames. Olha, segundo dados do Ministério da Saúde, em 2009 foram realizadas 19,4 milhões de consultas pré-natal no Brasil. Em 2003 foram 8,6 milhões de atendimentos, um aumento de 125% no período, o que é muito positivo, né? E atividade física, Deice, você já fazia, você continua fazendo, ou agora você está fazendo alguma coisa? Fazia, né, caminhada assim, pela manhã. Depois isso diminuiu muito, porque trabalho, estudo, mas a minha vida continua normal. Continuo indo para a faculdade pela manhã, à tarde trabalho, inclusive saio de casa 6h30, 6h40. Chego em casa trabalhando. E aí chego em casa 11, 11h30, todos os dias. Quer dizer, sua vida não mudou nada. E você ela está com um pique melhor que o nosso. Você se sente mais cansada agora ou não? Agora no finalzinho sim, né? Vocês fizeram? Eu fiz. Eu já fazia, eu remava antes. Se eu continuasse remando, acho que tinha nascido sim, com certeza, enorme. Mas aí eu parei e depois comecei a fazer um treinamento funcional, que é uma ginástica usando vários tipos de aparelhos e várias técnicas. E a Vanessa? Eu fazia ginástica, aí quando eu descobri que estava grávida eu parei e fiz yoga para gestantes. Eu acho que ajudou bastante, porque eu também tenho uma vida bem agitada, assim, e tipo, aquele momento você fica mais calma, entendeu? É o momento que tem para você e para o bebê. E a Mariana, ela tá fazendo ginástica agora lá atrás, né? Com a Ana Luísa. Se você quiser ficar lá com ela mais um pouquinho, a gente vai agora ver uma reportagem. Ela foi tomar água. Ela foi tomar água. Então tá bom. A gente está falando sobre exercícios durante a gestação. Você chegou a fazer alguma coisa? Não. Não fez. Mas olha só, os exercícios físicos podem ajudar as futuras mamães a evitar problemas na gestação. Mas é preciso que as grávidas saibam quando podem praticar atividade física e como fazer isso. Veja na reportagem de Rosângela Santos.
Fernanda é a mamãe de primeira viagem. Está esperando a chegada do Leonardo. Tô ótima. Nem me sinto grávida, assim, em termos de decorrências. Trabalhando normal, bastante, até mais que anteriormente. Vamos lá atrás. Eloá já tem uma filhinha de 2 anos e agora está grávida de um menino. Vai se chamar Miguel. Até na questão de enjoo, eu não tô tendo. Tô super bem, não tô sentindo nada. As duas são médicas. Fernanda é endocrinologista, especialista em diabetes gestacional. Eloá é endocrinologista de crianças. 2 vezes por semana, durante 1 hora, Fernanda e Eloá cuidam da forma física do bebê e da gravidez aqui neste espaço. Aqui a gente faz a parte aeróbica, né? Faz exercício de membro superior, membro inferior, faz de fortalecimento do abdômen, que é uma coisa que também na minha outra gestação o abdômen ficou muito flácido depois do parto. E espero que dessa fique bem melhor. E de assoalho pélvico também para facilitar na hora do parto, se for parto normal. Melhora tudo, melhora seu bem-estar, diminui o risco de complicações na gestação, então diminui o risco de diabetes gestacional, de pressão alta, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? Melhora toda a evolução da gestação, controle metabólico, ajuda a controlar o ganho de peso, é fantástico. As aulas são individuais, cada movimento é acompanhado de perto pelo professor Alexandre Alves. Formado em Educação Física e em Esporte pela USP, ele conheceu um trabalho parecido com gestantes nos Estados Unidos. Em 2010, foi para Londres fazer um curso sobre atividade física, pré e pós-natal. E há 1 ano atende grávidas aqui em São Paulo. Então a gente faz um trabalho um trabalho aeróbico para melhorar essa condição aeróbica, queimar mais essa taxa de açúcar do sangue, um trabalho de fortalecimento, unido a um trabalho de abdômen, que é super importante, com os cuidados devidos dessa fase, e um trabalho de assoalho pélvico, que isso é muito legal. Então a gente trabalha essa musculatura com exercícios. O planejamento físico é feito junto com o acompanhamento de uma nutricionista. A gente costuma orientar a gestante a comer de 3 em 3 horas no mínimo, alimentos integrais preferencialmente, para estar evitando essa complicação da diabetes. Beber bastante líquido, dar preferência a sucos ao invés de refrigerante, de 3 a 4 porções de frutas e sempre ter, durante a refeição, um belo prato de salada, por exemplo. Eloá, na primeira gravidez, não fez nenhuma atividade física. Tive muita dor nas costas e assim, o que mais me incomodou foi síndrome do túnel do carpo, que eu tive desde dos primeiros 4 meses de gestação. A mão fica toda dormente, você perde a força da mão e depois do nascimento essa dor ainda persiste. Ficou até mais ou menos ela tem uns 6 meses de idade. Desta vez começou cedo e sente a diferença. Mas não é qualquer gestante que pode fazer atividade física, é muito importante a recomendação médica. Então há alguns impedimentos, como alguns sangramentos, ou algumas gestações interrompidas. Então, tem alguns casos em que a gestante não deve fazer exercício na gestação. E isso quem vai determinar é o médico dela. Se liberada, a futura mamãe pode se beneficiar e ajudar o bebê com a rotina de exercícios. Como eu te disse, é um trabalho de melhorar a saúde da mãe. É fundamental ela participar para evitar essas complicações. Só não pode ganhar aqui, né? Mas vai sim. A gente viu ali os benefícios para a saúde, né? Mas também tem os benefícios aí psicológicos, né? Faz bem também para a mente da grávida, né? Que vive toda uma expectativa, aí, uma ansiedade, né? Ela não só se fortalece, né? A importância de fortalecer os músculos, principalmente na preparação para o parto, como também traz um bem-estar muito grande, né? Isso sem dúvida. Vou ter que interromper, chamar o próximo bloco, então a gente ainda tem mais um bloco para conversar sobre tudo isso. Olha, e também no próximo bloco vamos saber como é a vida de um homem grávido. O Papo de Mãe volta logo, logo. Você é mãe? Sou mãe. Durante a sua gravidez, você teve algum problema gestacional? Não, nenhum. Você fez pré-natal, tudo direitinho? Fiz pré-natal. Qual o conselho que você dá para uma grávida? É ir ao médico e seguir todos os conselhos dele. Porque realmente é um período que tem que tomar muito cuidado, né? A mulher tem que seguir bem os conselhos do médico.
Na minha época não tinha ultrassom, não fiz nenhum dos 3, todos partos normais e deu tudo certo. Mas fiz todo o acompanhamento, acho importante. Mas instruiu a filha? A filha fez todos, bárbaro, maravilhoso, com ultrassom todos os meses. Eu sou coordenadora da Igreja Nossa Senhora de Fátima com grupos e lá tem muita gestação em crianças. Uma criança de 16 anos hoje em dia, embora seja adulta em muitas coisas, são muito crianças para cuidar de um bebê. Nós já fizemos aqui, inclusive, um programa só sobre gestação de adolescentes. E é uma gestação de risco, né? Sim, sim. A adolescente, ela não está preparada psicologicamente, nem fisiologicamente para ser mãe, né? Então, existem várias peculiaridades. Quem quiser saber mais sobre esse programa, tem nos arquivos do site do Papo de Mãe. Quando a mulher tem alguma complicação na gestação, o problema nunca é só dela. A saúde do bebê também entra em risco e quando já existem outros filhos, eles precisam de atenção especial para não se sentirem abandonados pela mãe. E é nessa hora que a ajuda do pai é imprescindível. David Almeida conversou com uma família que é a prova de que quando o pai também se sente grávido, todos ganham. A dura e deliciosa missão de ser pai começa logo no momento de programar a gravidez. E depois, não basta ficar 9 meses de papo pro ar esperando o filho nascer, não. É o caso da dupla aqui. A Érica teve problema aos 6 meses de gravidez, ela teve hipertensão. E coube ao Silvio, o paizão, ter que cuidar dela e cuidar também da Ana, a filha que tinha 3 anos na época. Então, Silvio, quer dizer que essa história de que não basta ser pai, tem que participar, é sério mesmo, né? No começo você fica um pouco assustado, mas depois é isso, você vai, né? O dia a dia você vai se acostumando, mas cada dia é uma novidade, cada dia é uma batalha, né? Quem que dava mais trabalho? A mãe ou a Ana? Como é que era? Sempre a mãe. A mãe é? Sempre a mãe, até hoje. Até hoje. Não vou dizer assim, nossa, como eu fui bem, mas né, eu fui tentando buscar e aprender as coisas. E Érica, fala aí, você acha que ele deu conta, segurou a onda? Deu conta. Conseguiu manter horário de banho, horário de janta, cuidou legal, levava para a escola, muitas vezes ele saía, deixava na escola, ia trabalhar, voltava ao trabalho, pegava na escola, voltava para casa, chegava, já dava banho, já dava janta. Você acha que o pai tem que estar no rolo? Quando a gente está grávida, eu pelo menos, acho que deve ser com todas, a gente fica muito insegura, assim, e ao mesmo tempo a gente se sente dona do mundo. Eu achava que eu podia dar conta de tudo, fazer tudo, que tudo ia ficar bem, que eu ia me virar e que ia ficar tudo legal. Até eu começar a passar mal com essa história da pressão alta, e aí os mal-estar que vem, tontura, dor de cabeça. Se não fosse ele para correr comigo para o hospital, para ir atrás de coisa, remédio e controlar minha pressão, eu acho que eu não tinha dado conta. Afinal de contas, a vida dessa coisa linda aqui, a Gabriela, que estava em jogo, né? Também, a mamãe, tudo, né? A partir do momento que você tem filhos, você muda, né? Você começa, várias coisas que você não estava nem aí, você começa a prestar mais atenção na vida, né? Que pretende ter filhos ou tem esse momento, não tenha medo, não tem que ter medo, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E a hora que nasce, é assim, todo mundo que ou é casado ou pretende ter filhos, a partir do momento que tem, aí você pode dizer que você é realizado, você é completo. Participa da gravidez, vale a pena, porque assim, essas memórias não tem preço, assim. Pra gente, o sentimento de ter um pai que participa o amor cresce muito mais. E a gente passa a admirar, não só como marido, como companheiro, amante, querido, amigo, não. Ele é pai do seu filho e ele participa. E isso aumenta até a admiração. Que legal. É muito legal mesmo. Valeu, obrigado pela entrevista, foi bacana conversar com vocês e parabéns pelas filhas lindas que vocês têm, tá bom? Meu marido foi super participativo, né? Ainda mais no caso da Ana Luísa, nas 2 gestações. Ele sempre acompanhou muito de perto tudo, me levava no médico. E da Ana Luísa também, principalmente, que ela ficou um tempo no hospital. Então, nós íamos todos os dias, 2 vezes por dia. E vocês iam juntos? Íamos juntos, ele sempre comigo.
E quando você teve que ficar internada, tá, como é que foi para você deixar o filhinho mais velho em casa? Eu tive que contar muito com a ajuda dele. Ele ajudou bastante a cuidar do Gabriel. Então, e aquilo até que ele falou, ele, assim, cuidava de você, você sentiu esse apoio? Tive bastante ajuda. E hoje ele tá ajudando também, né? Até hoje ele ajuda, ele dá banho, ele troca, faz a madeira. É importante falar nisso porque isso mexe muito mesmo com a vida do casal, né? Muitos casais vão até se separar depois que tem um filho, né? Ou que tem um problema, e que se tem um problema ainda, né, durante a gestação, é mais uma complicado. crise, né, no Agora, outro dia a gente estava comentando aqui, a gente não pode falar que eles ajudam, né? Eles fazem parte, né? Porque senão parece que a gente, quando está fazendo, é obrigação, e deles é uma ajuda. Que hoje a gente o casal grávido, né? Eles não estão ajudando, eles têm que fazer parte ali. Como é que a gente também ajuda eles, pô. Como é que foi no seu caso, Vanessa? No meu caso, também ele foi bem participativo, tudo. E como eu tive essa intercorrência, no final, e a gente sabia que ele ia ficar internado um bom tempo, tudo, ele até pediu para tirar férias, para ficar mais perto de mim e do bebê. Aí, lógico, ele teve que voltar a trabalhar, tudo, o bebê continuou internado, mas eu, inclusive, fui para São Paulo, eu de Santos vim para São Paulo com o bebê e ele sempre vinha, também me acompanhava e até hoje agora ele está ajudando lá em casa. Tem que ajudar, até porque ele adora criança, né? Sempre brincou com o filho de todo mundo. Eu falei, olha, quando você tiver o seu filho, eu vou cobrar, hein? Olha, é E paizão. o Lula aí? Você foi participativo nas 10 gestações? Sempre. Sempre. Inclusive, depois que os nenéns nasciam, eu ajudava pra caramba. Fazia papinha, trocava fralda. Porque também você tinha bastante experiência, né, Lula? Quantos moram com você ainda? Agora 4. 4 moram com você. 4. Por isso que ela quis ter 10 também, né? Mas acho que não são 10 com uma mãe só. Teve que dividir o trabalho, né? 5 com cada uma. 5 com cada uma. Bom, também não é pouco. É pouco, hein? É bastante. Mas foi bom que hoje tem um monte de coisa que eu até ensino para minhas filhas. Que agora você já tem quantos netos? Eu vou pro 9º. 9º neto já. Ó, o vovôzão. E você, Candinha, como é que foi a sua gestação? Foi tranquila? Foi super tranquila. Eu acho que é a condição, assim, o ambiente, né? Eu morava em Aracaju, local de praia, caminhava bastante, trabalhava, mas era só 5 horas por dia. Era bem jovem? Era bem jovem, 22 anos. A idade, né? Foi tudo muito tranquilo. Em Jericoacoara, ali por perto. Primeiro. E o Nasceu em Jericoacoara? Eu morava lá. É mesmo? Na verdade, nasceu em Fortaleza. Eu tive que percorrer. Eu entrei em trabalho de parto em Jericoacoara e tive que ir a Fortaleza para ter o bebê. Nossa, e é longe. É longe, 3 horas. Eu sei porque eu morei em Fortaleza. Eu morei em Fortaleza. Você morou em Fortaleza também? Olha que gostoso. Aí eu tive ajuda também. O meu ex-marido, o pai da Suzane, ajudava muito. Quando ele ficava bem longe. Me dava trabalho, dava mais trabalho do que a menina. Mais um tema para o programa. Infecção urinária você teve durante a gestação? Porque infecção eu não tive não, viu? Mas também quando eu começava a dar risada, meu amigo, tinha que sair correndo pro banheiro. A infecção urinária é a intercorrência mais comum na gravidez. Então, a grávida, pela ação hormonal, ela tem um maior represamento da urina, então, no sistema urinário. Então, a urina parada, né, ela coloniza mais bactérias. Dá para evitar? Sim, bebendo muita água. E por isso que você teve infecção urinária? Não durante a gestação, mas assim, eu já tive muita, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive. E aí, depois que eu descobri que estava grávida, comecei o pré-natal. Já passei por muitos exames de urina para saber se está tendo, se não. E eu bebo muita água. Eu chego a tomar de 3 a 4 litros de água por dia. Não sei como eu consigo, né? Eu tomo água até sem sentir sede. Mas com muito medo, assim, de conseguiu acontecer controlar, alguma coisa, deu né? resultado, Porque né? o que pode acontecer? Porque pode ser grave, né? Sim, a infecção urinária, ela pode subir para o rim, dar pielonefrite e pode até levar a trabalho de parto prematuro. Por isso, a grávida tem que ficar bem atenta mesmo a qualquer sintoma. Às vezes ela não sente ardor para urinar, mas ela sente uma pressão no baixo ventre, ou ela nota que a urina está com uma cor, com um odor mais forte. Mesmo sem ter sintoma, é fundamental fazer exames de urina ao longo da gestação, né? Sim, sempre faz parte do rol dos exames. A Sabrina estava até comentando aqui que você passou 2 meses de cama. Sem botar o pé no chão. Sem botar o pé no chão. Como é que é depois que o bebê nasce para você voltar à vida? Então, o primeiro dia, então, foi complicadíssimo, porque eu tive que reaprender a andar.
né? Porque a minha musculatura, toda a parte óssea foi debilitada, né? Com esse tempo todo sem movimento. E aí eu ficava em pé, eu desmaiava. Então, o primeiro dia eu não consegui ir até a UTI, que minha filha ficou na UTI, para ir vê-la. Eu demorei um dia para conseguir mudar o meu eixo de novo, para conseguir ficar em pé. Né? Na verdade, eu não fui em pé, eu fui na cadeira de rodas, eu fui sentada, mas nem sentada eu conseguia. Então, demorei um tempo, ainda fiquei uma semana para subir de escada, era complicado. Foi todo um processo. Agora, algumas maternidades têm um trabalho interessante, que é a mãe canguru. Verdade. Que é o bebê ficar próximo, a mãe amamentar o bebê, mesmo que seja no copinho, na colherinha, né? Mas o contato com a mãe é fundamental, né? Deixa eu passar uma última rodada com vocês, inclusive vou mostrar aqui o livro da Sabrina. Ó, Candinha, mostra. Tem outro aqui. Peraí, já. Gravidez absoluta, saúde, beleza e bem-estar da preparação ao primeiro ano do bebê. Conta um pouquinho pra gente do projeto do livro, que ficou lindo. Eu tive a ideia de fazer o livro porque a gente encontra no mercado muitos livros que falam sobre o desenvolvimento fetal, sobre toda a evolução do feto durante a gravidez. Eu via muito pouca literatura sobre essa mulher durante esse período todo, né? Como é que ela tem que lidar com tudo, com o meio, com o corpo, com a mente, durante esse processo todo de engravidar. Inclusive coisas que, aparentemente, principalmente para os homens, parecem fúteis, mas como se vestir, a maquiagem, porque o nariz incha, como disfarçar o nariz que incha, como montar um enxoval. Então a gente fala sobre esses detalhezinhos que, né, eu acho que, somente a Beatriz pode falar, eu acho que a autoestima durante a gravidez é muito importante para o processo todo, de aceitação da gravidez, de relação depois com esse bebê que nasceu. Porque se você está bem com você, você está bem com tudo, né? Então, realmente E o livro está vendo nas livrarias? Como é que Tá no Brasil inteiro, na internet também, alguns sites de venda online. E fala um pouquinho do portal, Sabrina. E o portal, né, ele começou a surgir no meu ócio criativo durante a minha última gestação. E eu tive também a preocupação de falar para as mães de adolescentes também, né? Porque a gente vê muito portal para falar para mãe de bebê. Só que o bebê cresce, os problemas crescem junto com eles. Aqui no Papo de Mãe a gente sempre se preocupa com isso. Cada programa tem mães que têm filhos adolescentes e tem bebês também. Exatamente. Então o portal é para aquela mãe que está com um filho adolescente, às vezes está com um filho bebê também, está grávida. Então a gente fala para a mãe em todas as fases, com matérias diárias e tudo. Legal. E qual que é o endereço do portal? Portalabsoluta.com. E a Mariana? Você quer deixar um recado para alguém, mandar um beijo, falar alguma coisa? Tá com saudade das suas barrigas, Mariana? Não. E você pensa em ter mais filhos? Não, também não. Para mim, 2 tá ótimo. É um bom número. Casal já, né? E tá ótimo porque eles dão muito trabalho agora ou porque já deram muito trabalho na gestação? Como é que é? A Ana Luísa deu na gestação e depois, e agora os 2 juntos. E a Vanessa, você quer ter mais filhos? O seu tá com 10 meses. Eu penso em ter mais um, porque foi até o que ela estava falando. Por a gente não ter tido todos esses momentos, sabe, de sentir o bebê mexer, eu não senti o bebê mexer. Porque não foi até o final, Não foi até o final, eu sempre quis ter o parto normal, fazer yoga para justamente ter o parto normal, entendeu? E aí, de repente, para tudo, entendeu? Interrompe e eu tenho o bebê assim. Então, eu gostaria de ter mais um, justamente para passar por todas as fases da gestação, entendeu? Legal. E como falam que normalmente é só na primeira, espero que não aconteça na segunda. Então ela tem risco de ter o mesmo problema de novo ou isso é aleatório? Geralmente é na primeira gestação. É só na primeira, né? O médico falou. Tem uma tendência, claro, maior de ter na segunda também, né? mas é menos na segunda. É verdade. Mas como a sua intenção já você também se preparar, já vai fazer toda a diferença, né? Você tem que estar com outro olhar. Mas por mais que, foi o que ela falou no começo do programa, não dá pra gente tentar prevenir, se preparar. De repente, quando acontece, não tem mais o que fazer, porque é da gestação mesmo, não é um problema nosso, nenhum remédio vai melhorar, entendeu? É realmente, se acontecer, paciência, vamos ver o que vai dar, né? E a doutora Carolina tem algum site para divulgar? Ou... Não, eu mesmo só queria deixar aí a mensagem da importância do pré-natal. Eu acho que a mulher que ela está se preparando para engravidar, ela já tem que procurar já uma orientação, né? Esse período até pré-gestacional é importante para tomar algumas vitaminas, saber se a saúde está em dia, né? Se preparar para a gravidez, e durante a gravidez nem se fala.
Então, os telespectadores que tiverem dúvidas podem escrever para a gente e a gente encaminha para você. Sim, pode sim. E até faço um convite a todos para participarem do chat, que começa logo depois que o programa vai ao ar aqui na TV Brasil. A gente conversa, continua o papo com os telespectadores do país todo, tá bom? Se vocês puderem participar. E você, Beatriz, tem um site para divulgar? Tenho um projeto chamado Roda Materna, que tem o blog rodamaterna.wordpress.com. Quem quiser saber também um pouco mais sobre a terapia haitiana, é terapiahaitiana.wordpress.com. E eu queria só pegar um gancho do que ela falou, dessa importância, né, de buscar, às vezes, até antes mesmo da gestação. Eu acho que um olhar, eu trabalho com família também, e essas questões familiares, elas atravessam muito essa questão de ter um novo filho, da gestação. Então, você se preparar antes, inclusive fazendo uma limpeza mesmo, eu diria, do campo, da história mesmo, da família, porque às vezes tem famílias com certos nós, assim, legal. É muito comum, exatamente. E você trabalhar isso e ter a consciência dessas questões antes é muito importante também. Legal. E a Deice, olha, eu vou pedir para você deixar aqui um recado para a Júlia, que quando ela crescer, onde ela vai assistir e vai ouvir o recado que a mamãe passou para ela. Se quiser deixar um beijo, como tem sido essa gestação, essa espera por ela? Olha, eu estou muito ansiosa, muito assim, que ela, né, vai ser muito bem-vinda, muito amor, muito carinho e só isso. E quando ela nascer, você manda uma fotinho pra gente pôr no site. Claro, manda sim. Então, obrigada a todas mais uma vez por terem vindo. Algumas vieram de longe, né? Vieram do Rio, de Santos, aqui para São Paulo, que é onde a gente grava o Papo de Mãe. E entre no nosso site a partir de agora, então, e converse com a gente sobre gestação. E semana que vem tem mais Papo de Mãe aqui na TV Brasil. No próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre personalidades. Como é seu filho? Tímido, extrovertido, agressivo? E lembre, o nosso site é o www.papodemãe.com.br. Tchau. Tchau, tchau. Até. E o Lula aí? Você foi participativo nas 10 gestações? Ah, sempre. Inclusive, depois que os nenéns nasciam, eu ajudava pra caramba. Fazia papinha, trocava fralda. Porque também você tinha bastante experiência, né, Lula? Quantos moram com você ainda? Agora 4. E a Deice, olha, eu vou pedir para você deixar aqui um recado para a Júlia, que quando ela crescer, onde ela vai assistir e vai ouvir o recado que a mamãe passou para ela. Que ela, né, vai ser muito bem-vinda, muito amor, muito carinho e só isso.